O negócio é o seguinte, a maioria dos correspondentes bancários já estão cansados de viver uma operação pesada, cansada, manual, imprevisível. 9 em cada 10 ainda manda mensagem de WhatsApp 1 a 1, rezando para o chip no banir. E é quase que um padrão você perceber o correspondente naquela correria operacional, digita contrato, simula, resolve pendência, faz isso, faz aquilo. Se tivesse fazendo tudo isso e ganhando dinheiro, tava bom, né? Mas a maioria não faz ideia de quanto que vai ganhar, quanto vai faturar no final do mês. Então hoje eu vou te mostrar como é que você faz para construir uma operação autônoma, que vende sozinha, sem precisar de você no centro de tudo. E o melhor, sem depender de pessoas, sem precisar gastar rios de dinheiro. Na verdade, gastando quase nada, só utilizando a inteligência artificial do jeito certo. Mesmo que você ache que inteligência artificial não é para você. Bom, mas antes, eu vou deixar claro para quem exatamente eu preparei tudo isso aqui. Bora para a apresentação que eu quero te mostrar exatamente aqui, ó. É o seguinte, para aquele correspondente que já cansou de mandar mensagem na mão, 1 a 1, tá? Torcendo para alguém responder. Para aqueles profissionais que já tentaram contratar ferramenta, já tentou contratar agência, funcionário e nada se pagou até hoje. Se você falar de tráfego pago, ele já nem acredita mais. É para quem sente que trabalha muito e avança pouco, sempre apagando incêndio, sempre precisando correr para poder pagar a conta do mês, pagar alguma coisa ali agora e não consegue nunca levar uma estratégia adiante. Para quem sabe que o mercado está mudando e não quer ficar para trás. Para quem quer organização, automação, previsão. É para aquele correspondente que quer uma operação de verdade, previsível, organizada e principalmente autônoma, que consegue vender todo santo dia sozinha, sem um mundaréu de pessoa, de sistema, de mailing velho de mercado. E claro, para quem cansou de depender de pessoas. E para você não achar que é teoria, que é conversa, eu quero te mostrar um pouquinho do que a galera Creditec tem conseguido com esse método. Aqui a gente tem agora a Luciana. Cara, a Luciana, eu a conheci quando eu estava trabalhando numa fintech, e ela é sensacional. A Lu, que tinha uma sócia, tinha um escritório em São Paulo, também fechou, também tá trabalhando de casa, home office. Ano passado, ela fez um treinamento de inteligência artificial comigo, que foi uma introdução, e ela foi destaque na turma, assim, ela se deu muito bem. E a Lu tá arrebentando, assim, automatizando tudo. Eu tô no mercado de crédito há 15 anos e a maneira como eu enxergo o crédito consignado mudou, virou a chave. E eu vim aqui contar um pouquinho sobre como a Creditec mudou a minha vida, né? Literalmente a minha vida. Eu não tinha ideia de quantas oportunidades eu estava deixando na mesa, né? Hoje eu tenho acesso a dados de forma muito rápida. Nos meus processos eu criei agilidade, tudo isso com inteligência artificial. Hoje eu consegui criar um agente que faz análise das minhas vendas, né? Desses últimos 15 anos eu peguei minha carteira de cliente e dei para o meu agente para ele analisar as minhas vendas, aquilo que é sucesso, aquilo que eu preciso melhorar, aquilo que eu posso descartar sem perder cliente nenhum, sem deixar passar nada, identificando novas oportunidades, mesmo para minha base de clientes atual, mesmo para uma futura, né, criando um agente de automação para cuidar das minhas vendas, né, para alcançar cliente. Então eu parei de correr atrás de cliente e comecei a trabalhar com inteligência. E no final não é só sobre tecnologia, né, é sobre segurança do que eu estou fazendo. Se você trabalha com crédito e ainda está trabalhando de forma manual, realmente a gente precisa evoluir. O mercado ele está pedindo a nossa evolução. E quem não está trabalhando hoje com tecnologia está ficando para trás. E o método Creditec para mim foi um divisor de águas, de verdade. E por último aqui eu vou mostrar o case da Magali. A Magali, ela é um caso, assim, peculiar. Ela entrou na turma Creditec, que eu ministrei ao vivo as aulas, e eu não esqueço que a primeira mensagem que ela mandou para mim foi assim, olha, você é minha última opção, tá? Se nada der certo, eu vou para outro país, eu já não aguento mais isso aqui, não tem dado certo, já levei alguns golpes, enfim. E a Magali também foi um baita destaque nessa turma. Tem coisa que a Magali fez que eu não consegui fazer até agora e eu tô, assim, admirada. No começo do ano, aí nas primeiras, final de janeiro, eu vi um vídeo da Yasmin falando sobre o método Creditec e eu, curiosa, começou, resolvi conhecer melhor. Resolvi fazer um investimento com a ideia de que ele fosse trazer para mim, resolver meus problemas de banimento do WhatsApp, resolver me ajudar com a abordagem de clientes. E o que ele trouxe eu não esperava. É algo, assim, sensacional. Ele abre o que ela apresentou, os sistemas, tudo que é possível fazer com a IA, ele abrange qualquer mercado. Se você é vendedor de roupa, independente mesmo, ele abrange qualquer mercado. Porque, assim, eu era aquele tipo de pessoa que usava o ChatGPT para pergunta besta, quantos doces para 150 pessoas no aniversário. Eu aprendi a usar sistemas que eu nunca imaginei nem que existiam. E as ideias, elas vêm na minha cabeça e eu vou conversando, eu vou pondo em prática. Ele abriu um leque enorme. A abordagem de cliente, o banimento de WhatsApp, hoje é o que eu menos... É a minha solução menor, entendeu? Ele vem automatizando a minha operação como eu nunca imaginei que eu conseguiria, apenas com um sistema e com aprendizado. Aprendizado de como conversar com a tecnologia e como pôr ela para trabalhar com inteligência pra gente, né? Como otimizar o meu tempo, que é o mais valioso. Em automação da Prefeitura de Ribeirão, onde a gente não tem nenhum sistema que faz automação da Prefeitura de Ribeirão Preto, disparo em valor com valor de parcela,
perguntando por qual banco. Disparo inteligente, perguntando, agradecendo que está bem. Um fluxo que levaria pelo menos um mês para criar um fluxo desse. Olha isso. Porque nunca mexeu. Meu projeto está em andamento. Mas para você não achar que isso aqui é novo, eu quero te lembrar que eu falo sobre Creditec desde 2022. Aqui, por exemplo, eu estava no Consig Summit, isso aqui foi 2022, e me chamaram para receber um pessoal, fazer uma apresentação simples no palco, e no segundo dia foi a minha palestra. Eu achei essa imagem aqui de uma seguidora lá do meu Instagram, que deixou uma mensagenzinha super carinhosa, e na minha tela atrás, ela captou muito bem, ó, tá escrito assim, a era da reinvenção, o conceito Creditec. Eu mudei muito de lá para cá, fisicamente, inclusive, mas o conceito continua o mesmo. Então é o seguinte, eu sempre falei sobre isso, eu sempre apliquei isso nas minhas operações, mas isso voltou com muita força em 2025. Em 2025 eu tive um burnout, assim, que me paralisou, e eu sinceramente não queria mais saber de consignado. Na verdade, eu não queria saber quase de nada. Eu meio que entrei numa caverna, assim, fiquei muito tempo fechada, parada. Eu aproveitei esse tempo para me reconectar, para ler algumas coisas. E aí, dentre os livros que eu peguei para ler, eu reencontrei um livro que eu já tinha lido há anos atrás. O título desse livro é o seguinte, ó, As Coisas que Você Só Vê Quando Desacelera. Realmente tem coisa que a gente só vê quando a gente para. E nesse período eu observei muitos amigos correspondentes bancários trabalhando, operando igualzinho trabalhava em 2014. Sempre sem tempo para nada, parece que acha bonito dizer, e aí fulano, como é que você tá? E aí a pessoa responde assim, naquela correria, né? Naquela correria de sempre. Parece que acha bonito viver na correria. É quase que um padrão, uma resposta automática quando você pergunta pro correspondente como é que tá. E aí, observando aquela galera, eu vendo a quantidade de chips banido, a turma entrando quase que em desespero, mandando mensagem na mão, um a um, procurando mailing desesperadamente, dia após dia, sem se preocupar com estratégia nenhuma daquele mailing, só queria mailing. Viu, fulano, consegue um mailing de tal coisa pra mim? Fazendo um monte de disparo aleatório, vivendo literalmente no improviso. Começa o dia sem nenhuma estratégia pronta, nenhum plano montado. E aí o que acontece? Assim como eu falei lá no Summit, vende INSS, aí acontece alguma mudança no governo, vai vender FGTS. Aí vende FGTS, tem alguma mudança no FGTS, vai vender CLT. Alguns até já se aventuram aí em governos e prefeitura, mas no fim parece que o resultado é o mesmo. Todo mundo exausto, cansado, correndo de um lado para o outro sem chegar em lugar nenhum, acabando com a sua saúde mental. E assim, quando com muito esforço consegue finalizar o mês, fechar o mês, no mês que vem começa tudo de novo. Isso quando consegue fechar o mês, né? Porque muitos correspondentes acabam o mês deixando uma dívida que vai empurrando com a barriga aí para frente. E do outro lado, eu observava a inteligência artificial avançando numa velocidade absurda, fazendo coisas que até Deus duvida. Eu observei vários correspondentes, vários colegas virando fintechs, eu mesma entrei nessa onda. As escolas estavam virando edtechs, até os RHs das empresas já estavam virando RH Tech, e os correspondentes bancários, que é bom, nada de virar uma Creditec. Na verdade, o correspondente bancário, cada dia que passa, parece mais aquele barbeiro antigo, sabe aquele cara que abre uma barbearia antiga, que trabalha muito tempo no mesmo lugar, que cortava o cabelo do seu pai, enfim, do seu vizinho, e aí vem aquelas barbearias novas, super estilizadas, com sinuca, com tudo, e o cara nada de evoluir. É o padrão dele, é o que ele gosta, ele não quer entrar nessa modernidade. Parece que ele repele tudo que é novo, ele gosta daquela cadeira antiga, e não é porque é retrô não, é porque tá velho, tá ultrapassado mesmo, mas ele gosta de ser assim. Cada dia que passa, eu comecei a ver o correspondente mais e mais desse mesmo padrão. E aí, como eu disse, o resultado, ele é inevitável, né? Todos os dias, correspondente perdendo oportunidade e perdendo saúde mental. Então, eu reforcei o que, no fundo, eu já sabia, que o problema não é a tecnologia. A tecnologia está aí para qualquer um usar. O problema é a operação. Então, eu reuni tudo que eu já tinha testado, implementado, e criei um método que reúne inteligência artificial, estrutura, geração de demanda e automação. Um método simples que consegue transformar um correspondente bancário em uma Creditec de verdade. E agora eu vou te mostrar como é que funciona isso na prática, tá? Bom, primeiro vamos entender aqui o jeito errado e por que ele não funciona, tá? O erro mais comum de todo correspondente bancário é operar no improviso. Mandar mensagem manual, ficar atirando para todo lado, com aquele mailing sujo, que não tem informação real, né? Depender do humor do vendedor. Isso aqui é clássico. Aquele cara tem o melhor vendedor, e aí quando o melhor vendedor não acorda bem, ou quando tem algum problema, não consegue ir, pronto. O escritório dele não tem venda. Ou se ele é um vendedor solo, por exemplo, né? Se ele não acorda bem, não tem venda. Fazer simulação manual, responder clientes de forma demorada. Tem gente que só responde cliente quando dá. E ele reza para não vir cliente novo, cliente que
precisa de um financiamento de veículo, um financiamento imobiliário, porque ele acha que ele só tem consignado na empresa dele. É o cara que trabalha como um funcionário da própria operação. E por que esse jeito falha? Porque ele só resolve urgência. Você acha que se você parar tudo e começar a mandar mensagem para uma lista de clientes, você vai conseguir fechar algum consignado, fechar algum negócio, receber um troco de comissão ali e pagar uma conta que você precisa com extrema urgência aquela semana. Mas isso não consegue te dar escala de verdade. Nem só escala, isso não consegue te dar paz. Isso aí só consome seu tempo, tua energia e o pior, te deixa fora do mercado em pouquíssimo tempo. Talvez você não tenha percebido que a operação manual, ela é lenta demais para o ritmo de competição algorítmica que a gente tem no mercado hoje. Beleza, Yasmin, isso aí é o jeito errado, mas qual que é o jeito certo? Vou te mostrar. O jeito certo é você estruturar uma operação do começo ao fim para que ela venda sozinha, com inteligência, automação e previsibilidade, desde o território, onde você consegue fazer um estudo completo do convênio que você vai atuar. Por exemplo, aqui eu consigo ter uma ideia mais detalhada sobre os melhores convênios, melhores territórios para atuar. Por exemplo, qual a melhor prefeitura, melhor governo? Por que melhor? Depende se abriu uma margem, se não abriu, sem eu precisar ficar olhando o comunicado de promotora, eu ter um monitoramento em tempo real de verdade. Isso aqui é só um exemplo, tá? Porque a inteligência real por trás disso tá aqui, ó. Eu vou pegar aqui, por exemplo, o governo de São Paulo. Olha esse estudo. Eu já sei que o prazo é 96 meses, já sei qual é o portal que eu faço consulta de imagem, já sei especificamente quantos funcionários tem, quantos são ativos, aposentados e pensionistas, qual é a massa salarial. Olha que legal esse estudo aqui de São Paulo, que mostra para mim, por exemplo, que dentro do governo, a maior quantidade de funcionários são da área de educação. Eu tenho aqui o volume por tipo de vínculo, e não para por aí não, tá? Aqui eu tenho qual a margem específica, às vezes eu vou trabalhar uma prefeitura que eu não sei qual é a margem, né? Qual é a margem específica, de acordo com o decreto daquela região. Olha isso aqui, um cruzamento de dados com o Banco Central, eu consegui entender que em São Paulo, por exemplo, tem uma margem ociosa, ou seja, que não está sendo utilizada, de 700 milhões por mês. E a gente vai além. Por exemplo, como é que está a oferta dos bancos nesse convênio? Aqui a gente tem uma estimativa de carteira, olha só, tem bancos aqui que tem uma taxa média um pouco maior, outras um pouco menor. Aqui eu consigo definir qual é a minha estratégia, se eu vou atuar com portabilidade, refinanciamento, contrato novo. Eu consigo medir, além da taxa média, e entre outras coisas, até a inadimplência e o atraso dentro desse convênio. Porque se a inadimplência está muita, pode ser que os bancos parem de operar. Parece bobagem, mas olha o nível de informação e inteligência que dá para se construir com inteligência artificial. E aí, como eu disse, a partir desse momento que eu já tenho um estudo completo de território, eu preciso de um mailing que seja automático e estratégico. Um mailing que eu consiga ter qual a margem exata do cliente, sem precisar ficar entrando em portal, fazendo consulta 1 a 1. Outra coisa, demanda. Como é que eu faço para ter cliente chegando todo dia em multicanais, não só pelo WhatsApp, mas ainda assim, usando o WhatsApp para fazer prospecção sem precisar ter banimento. O jeito certo não é só entender território, ter um mailing, gerar demanda, mas é também fazer todo o atendimento, simulação, argumentação, digitação em banco, tudo de forma automática. E no final, não ter apenas uma estratégia que deu certo por um dia ou uma semana, mas conseguir um painel de análise completo para ver quais foram as melhores ações para você replicar e aquelas ações que não têm dado certo, que não têm trazido dinheiro. Esse jeito que eu estou te mostrando aqui, ele funciona porque cada etapa da operação é mapeada, organizada e automatizada. Ou seja, você atrai os clientes certos, sem mensagem manual, sem risco de banimento, sem nada, principalmente sem o risco de ficar falando um tempão com aquele único cliente que respondeu, mas que por acaso ele não tinha nem margem. Você só fala com o cliente que tem possibilidade de negócio. Você fala não, né? Você vai deixar a inteligência artificial falar por você. A IA, ela vai prospectar o seu cliente. Depois ela vai atender, simular, fazer toda a simulação para ele, enviar a proposta para ele, consegue até argumentar com ele de um jeito ultra humanizado, sem cansar. Caso ele aceite, ela consegue receber a documentação, digitar no banco, acompanhar essa proposta, inclusive ir retornando para o teu cliente. Sabe aquele cliente que faz portabilidade hoje e amanhã ele quer saber se já deu certo? Às vezes você tem zero paciência para mandar mensagem para esse cliente ou explicar para ele, mas a IA, antes mesmo do cliente chamar, ela consegue voltar e dizer para o cliente, olha, imputamos aqui a sua portabilidade no sistema ontem, ainda não tem nada pronto, não recebemos o saldo, mas a gente está aqui acompanhando, fica tranquilo, tá? Eu tô aqui na retaguarda, como se fosse um funcionário super preocupado. E no final de tudo, você consegue ainda analisar toda essa estratégia para saber se está tendo algum gargalo, o que está dando mais certo, o que não está. O resultado disso, você deixa de depender do seu esforço diariamente para conseguir ter venda. Sua operação vira uma máquina que roda 24 horas. Isso só é possível com esses 3 pilares aqui que eu vou te mostrar. O pilar número 1, inteligência estrutural. E ó, seja sincero, tá? Me responde aqui agora sem pesquisar, de forma rápida.
qual que é o índice dos tomadores do convênio que você mais trabalha hoje? Quantas pessoas beneficiárias aí desse convênio já pegaram empréstimo, tem margem liberada ou não tem? Quantos bancos atendem esse convênio? Quem paga a melhor comissão nesse perfil? Se você travou aqui em uma dessas perguntas, você está operando no escuro. A inteligência estrutural, ela começa entendendo o terreno aonde você pisa. E é por isso que o método funciona. Ele elimina o achismo, como na análise de território que eu te mostrei. Pilar 2, geração de demanda automatizada. De novo, me responde aí de forma rápida, mas sem pesquisar, tá? Quantas mensagens você mandou manualmente essa semana? Outra pergunta, quantas dessas pessoas responderam? As que responderam a mesma abordagem ou você mudou a abordagem? Por último, quantas dessas que responderam viraram operação de fato? Quantas você conseguiu digitar, o banco aprovou, liberou dinheiro para o cliente e gerou comissão para você? Agora você vai, pega e divide esse resultado pelo seu esforço. Esse número é o custo invisível de você continuar aí nesse método manual. O pilar 2, ele muda exatamente isso, tá? Você não manda mais mensagem. A IA vai mandar a mensagem certa para a pessoa certa no momento certo, sem você precisar estar presente. E o pilar 3, operação autônoma e mensurável. Esse pilar 3 aqui eu chamo de buraco negro da operação. E ó, me responde sinceramente. Se você parar de trabalhar hoje 7 dias, o que acontece? Se a sua resposta for tudo para, então, na verdade, o que você tem é um emprego e não uma operação. O pilar 3, ele resolve tudo isso. Porque a inteligência artificial, ela vai rodar, vai monitorar painel. Então, com você ou sem você, a operação continua. Agora que você já entendeu a lógica, me deixa te mostrar por que isso vale muito mais do que parece. Vamos dar uma olhada aqui nos custos que você tem, ou que você teria, se você fosse tentar fazer isso aqui do jeito errado, tá? Isso aqui é o mínimo que você precisa para uma operação rodar. Então, você paga normalmente um sistema de consulta, você vai gastar em torno de uns R$ 150 por mês. Alguns são mais caros, outros mais baratos. Mailing hoje no mercado tá tão ruim, que eu coloquei aqui uma estimativa de R$ 50. Mas você sabe quanto é que você vai pagar no teu mailing. Tem gente que nem mailing compra, fica dependendo da boa vontade aí, do fornecimento das promotoras. Higienização de telefone. Se você for gastar para higienizar pelo menos uns 5.000 contatos, mas eu tô falando de uma higienização de contato boa, você não gasta menos de R$ 500. Se você for buscar o enriquecimento de imagem, você também não vai gastar menos de R$ 500. Se bem que os sistemas que eu procurei aqui, todos estavam bem mais caros que isso para higienizar 5.000 margens. Mas isso aqui é uma estimativa. Bom, chip de celular. Vamos dizer que você gasta aí 3 chips por mês, R$ 10 cada um, no mínimo R$ 30, e eu não estou nem contabilizando a dor de cabeça, o estresse dos banimentos. Funcionário. Se você paga um funcionário CLT, não gasta menos que 2.000. Ah, mas Yasmin, eu não tenho funcionário. Ou eu pago o cara, mas não é CLT. Tudo bem, se você colocar aí 2 estagiários para te ajudar, você já vai gastar mais ou menos isso. No caso, quem trabalha sozinho e é home office, às vezes não paga isso aqui, mas adoraria ter alguém, pelo menos, para ajudar a fazer a parte chata, né? Agência de marketing. Isso aqui é o valor mínimo que você vai pagar numa agência boa, numa agência que não vai só te enrolar. Ela vai te gerar demanda, vai gerar conteúdo para suas redes sociais e também vai fazer tráfego pago. Ou seja, uma agência que está preocupada em trazer cliente para você de verdade. Uma agência que faz esses 2 serviços não custa menos de 2.000. Desenvolvedor. Vamos dizer que você vai lá e contrata um profissional de TI e fala, olha, vem cá, eu quero que você desenvolva essa CredTech para mim. Primeiro que se ele não for de mercado, ele vai ter um desafio enorme em entender o que você quer, mas um desenvolvedor bom, não estou falando do teu vizinho que mexe aí com o computador, nada disso, você vai gastar em torno de uns R$ 10.000, isso é fato. Disparo de WhatsApp, você vai gastar de R$ 200 a R$ 800 por mês, nessas ferramentas que não te dão garantia nenhuma. E por último, se você quiser um painelzinho de controle, você vai gastar em torno de uns R$ 300. Só para poder monitorar dados simples da sua operação. Não estou nem falando de dados complexos. Isso aqui é uma média do que você gasta sem o método CredTech. Ou você gasta, ou você já gastou, ou você vai gastar se quiser se manter nesse mercado de forma automatizada. Agora, olha a diferença com o método. Bom, sistema de consulta, você pode até ter o seu. Agora, dependendo do convênio que você for vender, você nem precisa. Mas um custo que você vai ter que ter por mês é o ChatGPT. Você nem vai usar o ChatGPT quase, tá? Te garanto que você vai abrir mão dele. Mas o plano Pro, ele te dá acesso a algumas ferramentas e essas ferramentas vão mudar a sua vida. Então, dentre os custos obrigatórios no método, esse é um deles. Literalmente, você vai ter que gastar aí R$ 100 por mês. Isso no plano Pro do GPT, na cotação do dólar atual, né? Agora, mailing, você não precisa gastar nada. Dependendo do convênio que você vende, o próprio superagente, o seu superagente vai lá e vai pegar esse mailing, cruzar dados, fazer tudo para você. A higienização de contato, se você já tiver uma API, qualquer coisa do tipo, você também não gasta nada. A não ser que agora que você vai ter volume, você queira fazer algum acordo aí para melhorar a qualidade dos telefones. Mas, via de regra, quase não vai gastar. Para funcionários públicos mesmo, nem precisa. Validação de imagem. Você vai gastar um total de R$ 0 por mês. O teu próprio superagente vai fazer a consulta margem por margem no portal para você. Eu falei sobre chip, por quê? Aqui, para eu fazer um disparo pela API oficial, e a API oficial parece que é aquele bicho de 7 cabeças, mas não.
API oficial que não gera banimento, que é o método correto do WhatsApp. Eu pago um fornecedor com agentes de IA, inclusive, que me cobra em torno de R$ 200 por mês. É claro que eu não mando o WhatsApp pela API oficial para todos os meus clientes. Lá no método a gente te ensina isso. Mas super compensa. Com zero risco de banimento? Porra, se você paga hoje um funcionário, tive que mudar aqui, que estava até errado aqui a apresentação, um funcionário operacional que seja, ou um vendedor, você não precisa. O teu superagente vai atuar no lugar desse funcionário para você. Te garanto. Você viu aí as meninas falando. Agência de marketing, você não precisa. Você consegue desenvolver aqui a técnica da Hydra de Lerna e o teu superagente criar isso para você de forma automática. Desenvolvedor, a mesma coisa. Zero. Você vai ter um desenvolvedor sênior. E o melhor, você vai saber utilizar, porque não adianta nada você ter uma Ferrari e não saber o que fazer com ela. Achar que eu sei dirigir, é igual carro normal. Não. Tem técnicas e habilidades muito específicas que de um jeito muito simples você vai conseguir executar. Eu te falei sobre disparo de WhatsApp. Falei, inclusive, do meu fornecedor aqui, mas olha só, você consegue ter não só o disparo, mas o atendimento, simulação, digitação, tudo a custo zero. Inclusive, se você não quiser pagar para fazer os disparos pela API, existe uma outra técnica que também consegue automatizar o seu WhatsApp com menos risco de banimento. E o seu painel de controle, mesma coisa. Zero custo, com muito mais inteligência e muito mais insight. Essa diferença é brutal. Hoje, sem o método CredTech, você vai gastar aí no mínimo R$ 20 mil para tentar deixar a sua operação mais automatizada possível. Com o método CredTech, o seu custo por mês parte de R$ 300. Agora me fala, quantas ferramentas, quantas coisas você já testou que custou muito mais que isso? Essa diferença aqui, ela é literalmente brutal. Mas é claro que você não está comprando um método apenas. Isso é muito pequeno. Na verdade, você está comprando a sua operação totalmente automatizada, de um jeito que talvez você nem tinha imaginado que pudesse ter. Aquela operação que quando você acorda, olha para o seu painel, você sabe exatamente o que aconteceu enquanto você estava dormindo. Aquela operação que você não é mais funcionário da sua própria empresa. Agora você é dono de uma operação que funciona. E detalhe, tá? Você vai usar isso para tudo na sua vida, te garanto. Vamos lá, o que você leva dentro desse método? Primeiro, um passo a passo do método com as aulas gravadas. Então, todas as aulas gravadinhas, editadas, organizadas, a implementação completa para você executar sozinho, sem precisar contratar um desenvolvedor. O seu superagente, que vai ser o seu desenvolvedor, ele vai criar tudo, ele vai organizar seu computador, ele vai mudar a sua vida. O que você pedir para ele fazer, ele vai fazer. Ele é muito diferente do ChatGPT, que você faz uma pergunta, quer fazer uma pesquisa. Não, ele executa para você o que você precisar que ele execute. Fora isso, você vai levar agentes de inteligência artificial treinados para estratégias desse método. Então, cada etapa tem um agente especialista para te ajudar. Você não vai fazer nada do método sozinho. Sempre vai ter um agente de IA que você pode tirar dúvidas, que você vai implementando junto com ele. Meio inteligente, você vai aprender a conseguir não só uma lista de nomes, imagem, contato, perfil, tudo pronto, antes de você prospectar. Além disso, toda a estrutura para você validar uma margem, o que você precisa fazer para o teu agente ir lá e validar, ver se esse cliente tem margem ou não, de forma automática. Os disparos de WhatsApp sem risco de banimento, como eu disse, ou você vai montar a tua estrutura de disparo e ter um custo zero, apenas o custo lá com o Facebook, né, com a Meta, ou você vai utilizar um dos nossos fornecedores, que particularmente vai fazer você gastar muito menos. Além disso, marketing, nessa técnica Hydra de Lerna, você vai atrair cliente todo santo dia, em múltiplos canais, com a inteligência artificial criando e distribuindo esse conteúdo por você, além do painel de controle da sua operação. O seu superagente monta e você acompanha tudo em um lugar apenas. Fora isso, você tem de bônus nossa biblioteca de prompts. Então, tudo que a gente escreve aqui na IA, você vai ter acesso aí. A lista de qual inteligência artificial você deve usar para cada situação. Como eu disse, tem gente que acha que inteligência artificial é só ChatGPT, tá bem longe disso. Você também vai ter acesso às nossas ferramentas de IA. Tudo que a gente criar internamente, você vai poder testar aí na tua operação em primeira mão. Inclusive, você pode replicar se você quiser. Os modelos de abordagem que já foram testados e validados pelo método, a lista exclusiva dos nossos fornecedores de tecnologia, só isso daqui, eu já nem sei quanto que valeria, viu? É claro que essa lista aqui, ela é um bônus para quem fecha aí dentro de um prazo proposto com a nossa equipe, viu? Suporte remoto da nossa equipe em cada etapa, então você não executa nada sozinho, você vai estar sempre acompanhado. Nosso time não vai soltar a sua mão enquanto você não automatizar tudo aí. É muito simples. E além do mais, você vai fazer parte da nossa comunidade CredTech, onde você vai conseguir tirar dúvidas com outros alunos que já foram treinados antes de você, treinados por mim, inclusive. A galera que prestou depoimento vai estar nessa comunidade, e é uma comunidade de verdade, onde a galera se ajuda. Bom, e eu não sou coach para ficar dizendo para você assim, olha, isso tudo valeria X, Y, Z, mas hoje, só hoje, não. Eu sou extremamente honesta em dizer para você que talvez,
se você prestou atenção em tudo que eu disse até aqui, você tem uma noção de quanto vale tudo isso, de quanto custa emocionalmente para você seguir sem isso e quanto custa financeiramente para você operar sem tudo isso. Mas a verdade é que no método você vai pagar só 12 vezes de R$127 ou R$1.270 à vista até o dia 20 de abril, que é quando termina a nossa pré-venda. Dia 20 de abril, não, perdão, dia 20 de abril é quando as aulas vão para o ar, quando o método vai estar 100% liberado. Então, para todo mundo que adquirir o método antes dessa data, vai ter acesso à nossa lista de fornecedores, tudo aquilo que eu mostrei para você até agora, e esse valor especial de pré-venda. Agora, depois do dia 19, já no dia 20, quanto vai? Essa galera toda vai pagar apenas 12 parcelinhas de R$179, ou R$1.790 à vista. Detalhe, tá, gente? Esses valores, eles vão ter atualizações ali no segundo semestre, mas, via de regra, se a gente atualizar alguma coisa aqui e os valores mudarem, sem aviso prévio, é porque realmente a inteligência artificial é uma coisa que se atualiza a cada momento. Às vezes a gente implementa algo muito grande e o valor muda sem a gente conseguir avisar todo mundo. Mais uma vez eu falo, isso não é técnica de marketing, não. Isso aqui é real. Para quem me acompanha sabe que eu jogo muito honesto em relação a isso. Mas olha, gente, eu posso garantir assim para você duas coisas, e talvez só essas duas coisas. A primeira é que a sua vida não vai ser mais a mesma depois desse método. Eu te garanto, assim, você vai conseguir trazer a sua operação para o século XXI e não tem nada parecido no mercado. Eu sei porque, olha, o que eu já pesquisei antes de colocar tudo isso para rodar, você não tá nem sabendo. A segunda coisa que eu posso te garantir é que você não tá sozinho enquanto você implementa. A qualquer tempo, você consegue tirar dúvida com a nossa equipe, consegue acionar o nosso time para ir te ajudando etapa por etapa. E não é aquela coisa chata, maçante, que demora um monte, que tem 80 mil aulas. Não, é uma coisa simples, é para ser simples. Você vai se divertir muito, inclusive, enquanto aprende sobre isso. Você vai ver que dá para utilizar em várias áreas da tua vida. Pô, mas eu acho que depois de tudo isso, você já entendeu que dá para a sua operação vender todo santo dia, sem precisar que você seja o centro de tudo. Então dá uma olhadinha na nossa página, acompanha o cronograma de aula, tudo que tem, todas as ferramentas, tudo certinho. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender. E bora construir tua Creditec.